Após alguns dias sem registro de casos, Guaratuba teve um novo caso de Covid, minha gente, registrado no boletim da Secretaria do Estado da Saúde de ontem. Por isso, a importância da vacinação. Então, atenção você que tenha 18 anos ou mais e ainda não foi imunizado, compareça ao ginásio do Parque Municipal, no Canela, das 8 às 8h30 e das 13h30 às 20 horas. Vou repetir o horário para você, tá? Das 8 às 8h30, você está vendo as imagens aí, e das 13h30 às 20 horas. Hoje, amanhã e quarta-feira também está sendo aí aplicado a vacina, tá bom? É importante isso. Também está sendo disponibilizada a terceira dose, atenção, a terceira dose ou a chamada dose de reforço para quem tomou a segunda dose há 5 meses, no caso aí no final de julho. Para comentar sobre a vacinação e a situação do novo coronavírus, estamos recebendo o doutor Edilson, né? Primeiramente, boa tarde, doutor. Seja bem-vindo na segunda edição do Jornal da Litorânea. Muito obrigado aí pela oportunidade de estar conversando a respeito também da vacinação aí com vocês e da abertura do jornal para a gente fazer esses esclarecimentos importantes aí. Muito bem, a gente agradece também aí a sua participação. Doutor, percebemos que muitas pessoas ainda não tomaram a vacina. O senhor poderia me falar aí sobre esse relato, essa importância da imunização? Por que tem que tomar essa vacina? Olha, isso já foi sentido por todo mundo, né, na verdade. A gente passou por um período crítico aí no ano passado, quando a gente não tinha as vacinas ainda, em que tivemos mais de 30 óbitos no único mês por Covid, né? E a quantidade de pessoas que estavam infectadas era extremamente alta. Quando a gente começou a fazer as vacinações, começou a fazer as doses e principalmente completar as doses que conferem imunidade, os casos de Covid despencaram vertiginosamente. Então, a gente sabe na prática e comprovadamente que as vacinas são responsáveis por essa diminuição do número de casos de Covid. O medo que as pessoas têm ainda de fazer a vacinação pode ser relacionado ao medo dos efeitos colaterais que podem estar relacionados com as vacinas e também com o movimento anti-vacinas, né, que são um movimento que é extremamente forte, aí, principalmente na Europa. As pessoas são contra a vacina, qualquer tipo de vacina, e infelizmente algumas pessoas aderiram a esse movimento aqui no Brasil, que prejudica bastante os índices de vacinação. Certo. Muito bem, são 12 horas e 10 minutinhos. Para você que está chegando agora na segunda edição do Jornal da Litorânea, quero agradecer a sua audiência. Por que está havendo mais uma onda, doutor, da Covid? Vamos colocar exemplo, na Europa, na Holanda, já estão se falando no lockdown, né? Então, a Austrália também, lockdown. Mas eu queria que o senhor me falasse aí, me fala sobre a região, né? No caso aí, está completo em algumas regiões, a vacinação, me faz um resumo aqui no caso da região do litoral e principalmente Guaratuba. Como é que está sendo aí as vacinações aí e o que o senhor pensa sobre esse lockdown aí da Europa aí? Então, o que acontece principalmente na Europa é que o movimento anti-vacinas começou lá, por assim dizer. Então, lá existe uma resistência a qualquer tipo de vacina. Muitas pessoas lá não são vacinadas para nada desde que nascem. E isso não podia ser diferente em relação à vacina do Covid. A quantidade de pessoas vacinadas na Europa é bem baixa, né? O Brasil ele está ganhando em índice de vacinação de muitos países. Muitos países, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, já o índice de vacinação até nacional já está muito mais avançado do que esses outros países, justamente por essa resistência. E o Covid ele está se espalhando nessas pessoas, justamente nessas pessoas que não foram vacinadas. Entendi. É uma situação que eu percebo também, doutor, é que ainda existe jovens que estão ainda com dúvidas sobre a vacinação,
muitos estão escolhendo a vacina. Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, a questão de escolher a vacina sempre houve desde que início, né? Certo. Como a gente começou a pesquisa do Covid em várias frentes diferentes, acabou que foram desenvolvidas vários tipos diferentes, várias tecnologias diferentes de vacina. Sim. Algumas vacinas são mais, outras são menos eficazes, umas têm mais efeitos colaterais, outras têm menos. No entanto, elas, para a questão pandêmica, para a questão da pandemia, todas elas são eficazes. Sim. Os infectologistas consideram que uma vacina com mais de 50% de proteção numa pandemia já é o suficiente para que exista um bloqueio dessa pandemia, que é o que está acontecendo com a gente. Guaratuba, por exemplo, tem mais de 70% de vacinados com a segunda dose, Sim. então é um índice bem bom. Sim. E isso faz com que o número de casos caia significativamente. Muito bem. Agora são 12 horas e 13 minutinhos. Bom, doutora, há casos em que houve uma morte sobre a reação em pessoas que tomaram a vacina, especialmente a AstraZeneca, né? O senhor poderia me explicar o porquê dessa vacina e teve essa reação diferente? A AstraZeneca está sendo pesquisada a respeito de uma correlação entre a hipercoagulação sanguínea, que é uma das reações do próprio Covid, com a aplicação da própria vacina. A vacina produzindo essa hipercoagulabilidade sanguínea que favorece acidentes vasculares cerebrais e derrame. Sim. E infartos também. Mas isso ainda está sendo pesquisado. O que dá para dizer é que o índice de efeitos colaterais da AstraZeneca, elas podem ser comparados com outras vacinas. Sim. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, a vacina essa antirrábica, a vacina que a gente aplica quando a pessoa recebe uma mordida de um cachorro, essa que é uma vacina profilática. Essa própria vacina, ela está relacionada com uma síndrome chamada Guillain-Barré. Então, a cada 1 milhão de doses que você aplicar dessa vacina antirrábica, uma pessoa vai desenvolver Guillain-Barré. Isso é um efeito colateral esperado. Então, eles estão verificando se esse efeito colateral da AstraZeneca está inerente ao risco de qualquer vacina. Entendi. Né? A vacina não é uma gotinha d'água que você está tomando, ela tem efeito colateral. Assim como qualquer outra medicação, a pessoa toma um AS, pode ter um efeito colateral do AS. Então, estão fazendo uma pesquisa para saber ainda se essa reação colateral ela está dentro do esperado da vacina, ou se é um efeito que contraindica a utilização vacinal. Ainda não se tem uma definição a respeito disso. Certo. O que pode se dizer é que, pelo que a gente tem visto, a vacina ela tem evitado a pandemia e tem salvado muitas vidas, inclusive a AstraZeneca. Certo. Porque me parece, né, o que os jovens, adolescentes, enfim, para quem vai para a Europa, Estados Unidos, tem uma vacina lá que você tomando aqui no Brasil, você vai ter que ficar um tempo ainda em quarentena lá pela vacina para poder entrar no país. Não sei se eu tenho conhecimento sobre isso. Como qualquer vacina, as vacinas elas não têm efeito imediato. Uma vez que você aplica, você tem que esperar pelo menos 2 a 3 semanas para o corpo produzir os anticorpos a nível de proteção. Então é esse tempo que os países estão pedindo que as pessoas esperem para evitar principalmente a disseminação da variante Delta, que é bem infectante. Outra coisa, a gente sabe que a vacina ela não protege 100% da pessoa pegar Covid. O que ela previne é que a pessoa morra de Covid. Olha aí. Então, muitas vezes a pessoa acha que estando vacinada não vai pegar Covid, não é bem assim. A pessoa pode pegar Covid. O problema é que ela provavelmente não vai morrer de Covid. Ela diminui bastante a possibilidade de complicações com a vacina. E é isso que a gente tem se beneficiado. Muito bem, 12 horas e 17 minutinhos. Doutora, existe a possibilidade de uma nova onda, um novo aumento dos casos ainda no Brasil, em Guaratuba, enfim?
Esse é um grande mistério. Uhum. A gente espera que não existam mais variantes que sejam resistentes à vacina. E a gente espera que com esse relaxamento de medidas que estão sendo tomadas tanto pelo governo federal quanto o governo estadual, municipal, esse relaxamento de medidas de contenção, não tenha um impacto em relação à transmissibilidade do vírus. Então, a gente está meio que contando com a sorte. Certo. Em um ano de existência desse vírus, esse vírus não existia. Antes de 2019, ele não existia no planeta. Não existia esse vírus. Ele passou a existir a partir de 2019. Certo. Em um ano e pouco de existência, ele formou em torno de 40 a 50 variantes. Olha aí. Sofreu mutação 40 a 50 vezes. Tanto Sim. que todas essas mutações, as mais importantes são as 5 principais. E a Delta, uma das mais virulentas. O que a gente pode esperar é que o número, essa quantidade de mutações não se aumente e também que não apareçam mutações que façam com que a vacina perca a eficácia. Isso a gente tem que contar meio com a sorte. Certo. O que a gente pode esperar é que provavelmente não haverá uma nova onda, mas não tem como saber o futuro, né? Muito bem, para você que está acompanhando a segunda edição do Jornal da Litorânea na GTBA, no canal 2, obrigado pela sua audiência, compartilhe o nosso jornal, divulga, faça o jornal com a gente, vai lá, deixa o seu recadinho lá. A produção daqui a pouquinho vai passar para mim o nome de algumas pessoas, eu não vou poder falar todas, mas algumas pessoas também eu vou mandar um recadinho. Doutor, você acha que muita gente já tomou a vacina, a segunda dose, os adolescentes também estão iniciando? Eu só acredito que está havendo um relaxamento no Brasil, no mundo, com a Covid. Você acha que muitas pessoas imaginam que parece que já acabou? Você acredita que isso ainda está havendo um relaxamento? Ou devemos ainda se cuidar aí com a máscara, com álcool gel, lugares fechados com a máscara? Você pode dar sua opinião sobre isso? Olha, o relaxamento está acontecendo no Brasil. Né? O mundo a gente vê que está bem preocupado com o coronavírus, inclusive, né? Porque eles perceberam, os países desenvolvidos, eles percebem que o coronavírus tem um impacto econômico violento. Sim. Em relação à questão de cadeia de produção e de realização de divisas para o país mesmo. Certo. Então os países desenvolvidos ainda estão preocupados com Sim. o coronavírus. O Brasil que está meio que relaxando na história aí do coronavírus. É claro que a gente precisa continuar as nossas medidas, né? Se a gente puder evitar de fazer aglomerações, é claro que a gente deve evitar. Sempre usar a máscara em lugares públicos, em lugares com muita gente. Principalmente se forem bares, shows, cinema, sempre estar munido da máscara, não relaxar na questão da lavagem das mãos, do uso do álcool em gel. Isso também vai interferir principalmente nessas viroses de verão, que a gente tem bastante aqui em Guaratuba. Certo. Lá no pronto atendimento a gente tem sentido que tem aumentado o número de casos de diarreia, né, essas viroses de verão que estão relacionadas com a má higiene das mãos. Inclusive, doutor, eu quero já também perguntar sobre essa resposta que o senhor me deu. Qual que seria a sua dica, né? Na sua opinião, estamos chegando aí no final do ano, muitas festas vão acontecer, muitos estados e cidades praianas vão receber turistas. Qual que é a sua dica para aquele que vem para cá? Como deve se cuidar aí com essa pandemia? Prestar bastante atenção, não descuidar das medidas de contenção do vírus. Não é porque a gente tem mais de 70% de pessoas vacinadas no município que a gente vai relaxar. Porque, como a gente sabe, o vírus ele pode estar criando mutações. Então, nada impede que uma mutação que possa vir a acontecer inviabilize a vacina. A gente volta na estaca zero. Então, não tem como relaxar com o coronavírus. É um vírus novo, a gente está aprendendo sobre ele ainda. Ele não é uma gripe comum,
não é uma diarreia comum, não é uma doença que a gente conheça 100% de como ela funciona. Então a gente tem que sempre ter em mente do cuidado com ela, né? Evitar fazer com que esse vírus ele ressurja com outra roupagem, né? Muito bem. Bom, para finalizar, eu queria aproveitar a sua oportunidade de a gente poder conversar sobre o Covid. Em relação às outras doenças, muito se fala do Covid, a gente sabe que está aí, ninguém sabe de onde como vem, se você pega no ar, no toque, enfim. Eu gostaria que o senhor me falasse sobre, para finalizar, as outras doenças que não se falam mais. Então tudo hoje é Covid. O senhor que conhece muito bem aqui em Guaratuba, se eu não me fala a memória, o senhor também faz parte da rede pública, né? Aqui de Guaratuba. Gostaria que o senhor me falasse também a procura, como é que está sendo esse controle das outras doenças, com certeza. Estão aí também a própria dengue, enfim, outras doenças. Me fala um pouquinho como é que está sendo esse controle fora a pandemia também. Então, essa semana eu até vi uma notícia que, graças a Deus, o Covid deixou de ser a causa principal de morte no Brasil. Olha aí, que bom, né? Então, o Covid era a causa principal de morte. Ele estava matando mais do que acidente, mais do que infarto, mais do que outras coisas ele estava matando. Agora não, ele já saiu do principal causa de morte no Brasil. Inclusive, o número de mortes no Brasil do Covid diminuiu significativamente. A gente vê isso na prática também. A principal causa de morte no Brasil e em Guaratuba também são os acidentes, né? Acidentes automobilísticos. Então, a questão da associação de álcool com a direção, ela está muito relacionada com acidentes, principalmente agora na época de finais de ano de litoral. As pessoas vêm para se divertir, exacerba um pouco a ingestão, a bebida, daí brigam, se metem em acidentes de trânsito. E essas fazem imprudências no trânsito que geram acidentes e mortes. A segunda causa que a gente tem apresentado bastante aqui em Guaratuba de doenças são as gastroenterites, que é justamente porque as pessoas estão relaxando na questão da lavagem de mão, o uso de máscara, enfim. Acaba tendo essa contaminação e as pessoas chegam lá com um quadro de diarreia, vômito. Isso bastantes pessoas têm acontecido isso recentemente. E uma coisa preocupante agora no início do verão é sempre a dengue. O município de Guaratuba ele foi classificado como infestado pelo Aedes aegypti. Olha só. Então a gente não tem mais focos, o município todo é um foco. O que a gente precisa cuidar é das latinhas, das aguinhas paradas, tampinha de garrafa. É o dever de todo cidadão, todas as pessoas, as pessoas que vêm para o litoral e passam na sua casa, verifique se não tem nenhuma água parada, conserte os pratinhos de plantas, enfim, aquela aguinha que fica atrás da geladeira no reservatório. Sim. Tudo tem que ser prestado atenção para evitar a explosão de casos de dengue. O ano que passado a gente teve uma situação bem difícil. Ao mesmo tempo que a gente estava com o surto grave de Covid, a gente estava com o surto grave de dengue. Algumas pessoas também morreram de dengue aqui. Então a dengue é uma coisa que é bem, bem importante a gente prestar atenção. E por último, acidente com animais marinhos, principalmente as caravelas. Então ficar observando sempre se tem alerta de caravelas para os banhistas não se intoxicarem com os tentáculos delas. Muito bem. Bom, doutor, as suas considerações finais, gostaria que o senhor ficasse à vontade. Se tem alguma pergunta que eu não fiz, eu acho interessante colocar, fique à vontade. O recado principal é continue cuidando, não é porque a pandemia está recuando que você vai recuar também no seu cuidado. Então cuide de si mesmo, cuide dos seus familiares, cuide de quem está do teu lado. Sempre usando máscaras, usando álcool em gel, lavando as mãos, cuidado com aglomerações, para a gente não perder essa oportunidade, né, de acabar com essa pandemia de uma vez por todas e a gente conseguir retomar para a nossa vida normal e retomar a economia também que está esbagaçada. Isso aí. Doutor, mais uma vez eu quero te agradecer a sua presença aqui no Jornal da Litorânea. Bom trabalho e sucesso.
Pois eu que agradeço também a oportunidade de falar e um abraço a todos aí que estão ouvindo.